Bora lá, voltando. Nosso tema é porque eu fico, como eu estou pelo tablet, eu não consigo ficar vendo qualquer coisa. Vocês mandem chat aí que eu vou conseguir ver. Então, bora lá. Emoções em equilíbrio foi o tema escolhido para a nossa educação continuada desse sábado. Esse movimento que todos os sábados a gente vem trazendo um olhar para alguma área, né, da nossa vida física e emocional. E quando eu fui convidada para fazer a educação continuada, eu não hesitei em não ficar com o tema de emoções. E há um ano atrás, a gente fez esse mesmo movimento de educação continuada e o tema que eu escolhi foi os Olhos Kids. Quem lembra da aula que eu dei de Olhos Kids? Por que eu tinha escolhido o Olho Kids naquele... vai ficar travado. Por que eu escolhi o Olho Kids no ano passado e esse ano eu não repliquei o Olho Kids? Porque eu, Kaline, gosto muito de passar, e as pessoas que são da minha rede, são da minha equipe, elas veem que isso é muito forte. Eu gosto muito de passar o que eu vivo, o que eu tenho vivido, o que eu venho vivendo. E há um ano eu entrei em uma busca de desenvolvimento pessoal para eu alinhar as minhas emoções. Porque eu decidi que a partir daquele momento as minhas emoções não iriam mais me dominar e que eu iria estar no controle da minha vida. Logo, eu precisaria ter consciência do quanto as emoções governavam o meu corpo e a minha mente. E se as emoções estavam dominando as minhas decisões e que eu não estava tendo bons resultados, eu precisava alinhar essas emoções. Eu precisava identificar o que era que estava errado e passar a viver com um equilíbrio emocional. Então, eu recebia vários feedbacks sobre as minhas emoções. E eu não estava sabendo usar esses feedbacks a meu favor. Porque eu achava que era sempre uma crítica, quando, na verdade, sim, era uma crítica. Mas eu não estava olhando que ela poderia vir para construir. E foi a partir daí, em outubro do ano passado, que eu decidi mergulhar em uma imersão de autodesenvolvimento pessoal. E comecei a olhar para as minhas emoções e decidi curar. Hoje eu já sou 100% curada? Não. Mas o que eu tenho consciência do que as minhas emoções podem determinar o meu destino é surreal. Eu consegui perceber que as minhas emoções, elas podem construir ou destruir a minha vida. E foi por isso que esse foi o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês. Porque eu criei uma nova rotina de bem-estar, mais focada no equilíbrio das minhas emoções. E o que eu posso dizer a vocês é que é uma jornada acolhedora, não dos outros, mas de mim mesmo. Eu decidi acolher todas as minhas emoções. Eu decidi trazer luz sobre os meus vícios emocionais que prejudicavam a minha vida. E, a partir daí, viver uma nova história. Então, eu não sei você, mas eu queria te fazer essa pergunta. Eu vou fazer várias perguntas e você não precisa responder aqui, mas eu quero que você responda para você mesma, tá? Se você se reconhece em alguma dessas perguntas. Quantos de vocês aqui já sentiram que a emoção daquele dia estava acabando com ele? Quantos de vocês aqui já perceberam que a ansiedade ela chegou assim sem pedir licença? Você já acordou extremamente ansiosa. Aquela rotina e aquela sobrecarga parecia assim que não ia ter fim e que você não ia conseguir dar conta de vencer aquele dia. A gente, né, principalmente nós mulheres, tentamos ser forte o tempo todo. Manter, deixa eu ver aqui se alguém falou. Não, as meninas aqui compartilhando. Manter esse equilíbrio, manter tudo sob o nosso controle, mas por dentro a gente está um caco, pedindo ajuda, gritando por um respiro, mas em um momento que é só nosso. E eu me via desse jeito. As pessoas olhavam para mim, e essas fotos aqui, elas transparecem muito.
esse meu estilo dominante, esse meu perfil dominante, transparece muita força, muito poder. E por coisas que eu vivi ao longo da minha vida, em especial de 0 a 12 anos da minha infância, me fizeram vestir uma capa de mulher superpoderosa, me fizeram vestir uma capa e fazer promessas para mim mesma que eu não precisava de ninguém, que eu não ia mais confiar em ninguém. Essa semana eu estava conversando com a Ingrid exatamente isso. E essa capa, e esse escudo, e essa vestimenta fazia eu mostrar para as pessoas que eu era maravilhosa, impecável, que eu não tinha problemas, que eu resolvia tudo, que eu dava conta de tudo. E, ao mesmo tempo, eu me cobrava isso. Eu não posso ser fraca. E, por muitas vezes, eu achei que vulnerabilidade era fraqueza. E eu não pedia ajuda. E o fato de eu não pedir ajuda, eu me sobrecarregava, tentando o tempo todo resolver os meus problemas e, o pior, resolver o problema das outras pessoas. Quantas de vocês, e agora eu quero olhar no olho de vocês, eu vou parar esse compartilhamento aqui. Quantas de vocês hoje tentam resolver muito mais os problemas dos outros do que os de vocês? Quantas vezes ao longo do dia você está resolvendo o problema de outras pessoas e o problema de dentro da sua casa você não está resolvendo? Porque a gente fica tentando, a gente não, que a gente é muita gente, eu. Porque eu fiquei tentando por muitas vezes sustentar uma versão de uma Kaline que com 12 anos de idade, 13 anos de idade, prometi para mim mesma que eu não ia mais depender de ninguém. E eu segurei muitos problemas na minha mão, nas minhas costas, que eu poderia ter soltado, que eu poderia ter pedido ajuda a alguém, mas por falta de equilíbrio emocional, por falta de domínio das minhas emoções e por falta de autoconhecimento, eu vivi 34 anos da minha vida presa a uma versão que eu prometi quando eu era uma criança. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. E talvez outras pessoas aqui nessa chamada vivam hoje essa mesma realidade por falta de equilíbrio emocional, por falta de autoconhecimento e por não entender que é você quem precisa governar suas emoções e não você ser governado por elas. Porque essa promessa que eu fiz quando eu tinha 12, 13 anos de idade para mim, de que eu iria ser essa mulher forte, que eu não tinha ninguém, que eu ia ter que me virar sozinha, ela tirou a oportunidade de eu viver a vida que Deus fez para mim e de viver a minha real identidade. Mas graças a Deus, há um ano eu me resgatei. E não foram só cursos e conhecimentos. Esse resgate da minha identidade, ele precisou de ferramentas para que, na prática, eu pudesse colocar todo o conhecimento que eu havia adquirido. E os óleos essenciais, eles foram cruciais nesse momento de virada de chave na minha vida. Então, eu descobri que a emoção, ela não se controla. Que a emoção, ela se cuida. E esse foi o meu ponto de virada. Enquanto eu tentava querer controlar as minhas crises de ansiedade, porque eu dava conta de tudo sozinha. Enquanto eu queria sozinha controlar uma raiva, controlar uma mágoa, controlar uma frustração sozinha, sem compartilhar com ninguém, nem mesmo com Deus, eu vivia um ciclo de repetir padrões geracionais. Mas os óleos essenciais trouxeram para mim liberdade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Para que vocês vejam o quanto vocês podem ser livres. E isso não vai isentar de você sentir a emoção. Porque as emoções, elas são feitas para serem sentidas.
Mas nós não precisamos viver em função dessas emoções, deixando elas controlarem o nosso dia e a nossa vida. Nós podemos ser protagonistas. Nós podemos ser mulheres que dominam as nossas emoções e dominam, sim, todas as decisões a serem tomadas na nossa vida. Agora eu vou voltar para compartilhar aqui esse treinamento e dar continuidade, mas eu precisava contar esse caso real que eu vivi, que eu venho vivendo, para que vocês consigam perceber o porquê que eu cheguei aqui. O porquê que hoje eu não tento mais controlar na força do meu braço as minhas emoções de raiva, frustração, ansiedade, medo. Hoje eu cuido dessas emoções para que no momento que ela chegue, porque ela vai chegar, eu esteja munida, né, com ferramentas, e a minha ferramenta é o conhecimento e o óleo essencial, e eu possa transitar por essa emoção com mais leveza. Então, o porquê que eu escolhi os óleos essenciais para vir junto de todo esse conhecimento que eu adquiri para me ajudar? Primeiro, eu queria desmistificar aqui para você que óleo essencial, ele não é magia. Ele não é apenas um aroma, ele não é apenas um perfume, um cheirinho. Óleo essencial é ciência, é bioquímica, trabalhando a seu favor. Então, as nossas emoções, elas são uma química. São mensagens que o nosso corpo dá, né, que afetam as nossas decisões, comportamentos e a forma com que a gente se relaciona. E a inalação, que é o olfato, é o sentido mais rápido conectado ao sistema límbico, que é o nosso centro emocional. Então, as nossas emoções, elas estão ligadas a todos os nossos sentidos, mas o olfato, ele vai rapidamente, diretamente ao nosso cérebro. E os óleos essenciais, puros, né? Que aí vem a doTERRA, que é essa empresa, a maior empresa de óleos essenciais do mundo, e aqui trabalha com os óleos 100% puros, é tudo que a gente precisa como ferramenta para cuidar das nossas emoções. Porque, como eles são puros e verdadeiros, eles alcançam o sistema límbico de forma rápida, em segundos. Então, eu queria trazer essa frase aqui para vocês, guarde, print, cole. A emoção, ela não pede permissão para chegar, tá? Não. Ela vem, mas a gente precisa acolher, só que nós não somos obrigadas a conviver. Nós podemos escolher como que nós vamos lidar com essa emoção. O medo chegou, o que é que eu faço com ele? Eu me tranco ou eu enfrento? A ansiedade chegou, o que é que eu faço com ela? Eu me isolo ou eu mudo a minha frequência e minha vibração? É você quem decide, é você quem escolhe como que você vai lidar com as suas emoções. E os óleos essenciais é a melhor ferramenta para lhe ajudar nesse processo de decisão. E a doTERRA, ela é muito sábia, e desenvolveu uma linha emocional, porque ela entende que a sua dor de cabeça pode ter raiz emocional, que a sua dor de barriga, todas as vezes que você tem uma notícia, ela pode estar ligado a uma raiz emocional. Então, ela desenvolveu uma linha com 6 blends. O blend, ele é uma mistura de óleos essenciais para determinada necessidade. E por que que eu trouxe a tópica, né? A linha de blends tópico, porque já é pronto. E nós, mulheres, gostamos de praticidade. Então, você não precisa perder tempo. A linha emocional, touch, ela chega pronta para você usar, para você carregar dentro da sua bolsa e usar da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Foram 6 blends criados especificamente para cuidar das suas necessidades emocionais. Então, para cada emoção, existe um blend que vai trazer equilíbrio, clareza e bem-estar para o seu dia. E eu quero hoje
trazer mais detalhes do que esses 6 blends estão trazendo para a minha vida hoje e que podem, sim, você pode se empoderar com esses 6 mix e também viver hoje e ter a rotina de equilíbrio emocional que eu tenho. E eu começo falando do Pierce. O Pierce é o óleo, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Compartilhamento aqui. Já que eu abro aqui para a gente conversar um pouquinho. O Pierce, ele é o óleo da paz, tá? Então, uma pessoa que está com a emoção atribulada, o óleo que ela precisa, o que é que ela precisa? De paz. Então, eu coloquei o Pierce aí como o início, mas depois eu vou voltar para dizer na minha rotina o que foi que eu usei primeiro, tá? Mas por que eu trouxe o Pierce aqui nessa aula como início? Porque ele é o óleo da paz, ele é o óleo que acalma, ele é o óleo da ansiedade, ele é o óleo do medo, da insegurança. Ele é o óleo para quem tem problema de foco, ele vai trabalhar o TDAH. Ele é o óleo da irritabilidade, do autocontrole, tá? Então, quando o seu coração acelerar e a sua mente estiver confusa, o Pierce, ele vai lhe devolver o chão. Essa é a mensagem. Essa é a troca que o Pierce faz. Então, todos os momentos que você estiver insegura, medrosa, ansiosa, aquela palpitação no coração, aquela mão formigando, você vai lembrar dessa frase. Quando o meu coração acelerar, quando a minha mente estiver confusa, o piercing vai me devolver o equilíbrio. O piercing vai me devolver a calma, a tranquilidade e a paz que eu preciso para resolver esse problema. Alguém aqui na sala tem depoimento com piercing? Se quiser compartilhar, depois eu volto aqui para ler também, tá? Mas, só para vocês verem como eu amo, o piercing foi o primeiro óleo da linha emocional que eu tive. Por quê? Porque quando eu olhei para o kit emocional, eu disse qual é o da ansiedade. Qual é o que vai trazer paz, tranquilidade. E eu caí no Pierce. Então, o Pierce foi o primeiro óleo que eu comprei individual para ansiedade. Porque antes eu fiquei usando o Balance, eu fiquei usando tangerina, eu fiquei usando laranja. E aí é algo meu pessoal, tá? Nada se compara às misturas feitas pela própria doTERRA. Por quê? Porque aqui dentro é uma mistura exclusiva. Por mais que você tenha os óleos, por mais que você pegue uma receitinha de blend para fazer um blend, nada vai copiar os blends da doTERRA. Por quê? Porque é uma receita pronta deles, exclusiva. Existem óleos dentro do Pierce e não conte. Então, é uma forma com que a doTERRA faz de dizer que esse blend ele é exclusividade da doTERRA. Então, o Pierce foi a minha primeira escolha. E eu sempre passo no meu pulso, passo no outro, e eu gosto muito atrás da orelha. E depois, eu fico sempre assim, cheirando. Nossa, me acalma demais, cheirando o Pierce, né? E ele vai inalando. Às vezes eu pingo, eu também tenho ele no frasco de 5 ml. Eu pingo assim no cantinho da minha blusa, quando eu não estou com colar difusor, e fico ali com ele, inalando, ele me acalma. De fato, foi uma boa escolha eu ter comprado o Pierce, tá? Mas agora eu vou voltar aqui para a gente continuar. Então, o que eu posso dizer? Lembra que nós, consultoras de bem-estar, temos uma fala em comum. A gente diz muito assim, ó, todo mundo precisa de balance de litro, né? Balance é o óleo que devia vender de litro, porque é o óleo da ansiedade do Kit Brasil. Mas depois que a pessoa conhece o Pierce, ela usa o balance no difusor, porque o Pierce é surreal. Você precisa conhecer. Depois nós vamos para o consolo, que é o console, né?
que eu posso dizer para vocês do console? O console, ele é um abraço. Como o próprio nome diz, ele é um consolo. Então, todas as vezes que você precisar de alívio, de refúgio, de consolo, hoje eu só queria que alguém precisava nem falar, só me ouvir. Todas as vezes que você estivesse se sentindo sozinha e na solidão, principalmente de um luto, de uma perca de alguém, é o consolo que você vai usar. O consolo é o óleo que ele vai te abraçar. Só que o consolo não é só para momentos de perca de pessoas físicas. O consolo ele também é para percas de bens. Eu ia comprar uma casa da Caixa, estava tudo pronto, eu entreguei a documentação e deu errado. E eu perdi. De repente, um contrato que você vai fechar, uma parceria que você vai fechar, um cadastro que você está prospectando, e você vai fechar, você está certa e dá errado por algum motivo. E é o consolo que você vai usar nesse momento. Porque o consolo vai trabalhar as feridas da alma que não aparecem por fora. Então, o consolo ele vem para o equilíbrio energético, ele serve para aquela meditação profunda, ele também trabalha o medo, a solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de ficar diante daquela situação que você perdeu, como que vai ser agora. É um óleo de conexão espiritual, ele dá alívio para a dor emocional. Então, o consolo não é só para aquela perca de um ente querido, ele é também para algo que você estava muito assim, esperançosa que ia ter e perdeu, tá? Depois, nós vamos para o Motivation. Motivation é o óleo da coragem, o óleo da ação, é o óleo da motivação. Eu me vejo dentro desse frasco. Eu sou pura motivação. Eu sou pura ação, né? Eu sou muito corajosa, destemida. E eu uso o Motivation, porque nem todo dia a gente está motivada, mas todo dia eu estou corajosa. Então, se você ainda é aquela pessoa que espera motivação para agir, você precisa de usar Motivation todo dia. Porque eu não espero a motivação chegar, eu vou mesmo sem motivação. Mas eu sei que a maioria das pessoas, elas esperam ter motivação para poder agir. Então, esse é o óleo que você precisa, se você se sente desmotivada e se a falta de motivação lhe para. O óleo Motivation, esse mix, ele vai te ajudar a parar de procrastinar. Segunda eu vou, segunda eu começo. Eu tenho um projeto para iniciar e estou esperando chegar uma mesa. Eu estava nessa, tá? Agora eu gosto muito de trazer as coisas para mim. Olha, vocês acreditam que no dia que eu coloquei o meu nome nessa chamada dessa aula, eu fiquei, preciso comprar uma mesa. Meu Deus, como é real. Eu vou parar de você olhar para minha cara, porque quando a gente olha para o olho da pessoa, a gente sabe que ela não está mentindo. Eu disse, eu preciso comprar uma mesa para o meu escritório. Eu estou aqui no meu escritório, mas ele tem duas salas. E essa sala que eu estou aqui é uma sala compartilhada, que é eu e minha secretária. Então, eu tenho uma mesa que cabe em duas pessoas, eu passo praticamente o dia aqui. Mas quando eu faço sessões de coaching, análise de perfil comportamental, alinhamentos, eu gosto de fazer na outra sala, que é uma sala exclusiva, preparada para isso. E eu estava sem mesa lá. E eu estava protelando e procrastinando fazer atendimentos de coach. Eu tenho pessoas me esperando para fazer o atendimento de coach pago e eu não tinha fechado porque eu não tinha uma mesa. Vocês acreditam? Que a Kaline Perfeita, Mulher Maravilha, estava procrastinando isso? Vocês acham mesmo que era a mesa? Não era a mesa. Não era a mesa que me faltava, porque eu estou dando uma aula agora. Eu já dei várias aulas até sem mesa. Eu já dei aulas no chão, encostando meu celular na coluna aqui da minha casa. Vocês acham mesmo que eu não comecei, eu não atendi ainda esses clientes de coaching porque eu não tinha uma mesa? Não. São outros sabotadores que estão me impedindo de ir lá atender esses clientes que estão me esperando.
povo querendo. E a mulher deixa para janeiro, fevereiro, dezembro, tu vai perder um mês de sessão, que tu não vai botar em prática nada agora. Olha o meu pensamento. Emoção sabotadora aí por trás. A mesa chegou hoje. Olha só. Olha a ficha que acabou de cair aqui para mim. A mesa chegou hoje. A primeira coisa que eu fiz hoje quando eu acordei foi, fiz minha oração, fui para minha bike, ouvi minha mensagem de devocional, fiz 1 hora de bike, quando eu terminei, eu fui montar a mesa. Eu chamei o Júnior foi me ajudar, eu montei a mesa, o Júnior botou aqui no escritório. Eu nem olhei aonde foi que o Júnior botou a mesa. Eu estou dando a aula agora, e eu nem me lembrei de ir fazer nessa mesa. Qual a ficha que caiu para mim agora? Que eu não fiz ainda os atendimentos que eu preciso fazer para ganhar. Não é de graça, não, é para ganhar, porque tem algo me pedindo. E quando eu sair daqui, eu vou bater todas as crenças que eu tenho e ver qual é a crença que ainda está me sabotando para não começar a atender. Porque é uma crença. E eu preciso ir lá destravar. E quem é que vai me ajudar? Os óleos essenciais. E eu vou pegar o motivation aqui, porque isso aqui é uma procrastinação e por trás tem uma crença que está me sabotando. Talvez é financeira. Mas enfim, depois eu conto para vocês. Gente, as emoções controlam a nossa vida o tempo inteiro. As emoções controlam a nossa vida o tempo inteiro. Eu acabei de compartilhar com vocês. Acabei de compartilhar real agora. O que está fazendo? Qual é a emoção que está sobre mim, me fazendo paralisar de receber esse dinheiro? O meu processo de coaching individual hoje está a R$ 5.000. Já era para estar 10. O meu perfil comportamental é R$ 1.200. Por que eu não estou atendendo se eu tenho 4 clientes dizendo que quer fazer coaching individual comigo? Tem alguma emoção aí me parando, tá? Vamos agora. Eu vou para o Xi. Eu vou vir de lá para cá, tá? Lá no Xi, eu amo esse óleo. O Xi é o óleo que eu começo o dia com ele. O Xi é o óleo que vai lhe trazer alegria, que vai lhe trazer leveza. O Xi é para aqueles dias que você tá triste, tá negativo, tá irritada, com TPM, tá no bad. Só que eu olho para esse óleo e eu vejo a luz de Deus. Quando eu passo esse óleo, quando eu inalo, eu sinto como se o sol entrasse em mim. Como se o Espírito Santo descesse sobre mim. O sol que você vai passar no pulso, no coração, atrás da orelha, na nuca, é o óleo que vai tirar você do desânimo, que vai tirar você da ausência de brilho. O Xi é a luz, é o sol, é o brilho, é a luz divina em você. Quando você usa esse óleo, você resplandece e reconhece o brilho que Deus lhe deu. O Xi é também usado, olha só, talvez vocês não saibam disso, mas o Xi, ele é usado quando você precisa digerir uma emoção. Sabe aquele ditado popular de engolir sapo? Você não é preciso engolir sapo, até porque se você engolir, você provavelmente vai ter problema gastrointestinal. Mágoa, rancor, vai tudo lá para o timo, para o baço, para os órgãos excretores, tá? Então, quando você precisar digerir algo que você precisou se calar, porque tem hora que a gente precisa ficar calada, é o Xi quem vai ajudar você na digestão emocional. Quem sabia disso aqui? Quando você estiver diante de uma emoção que você vai precisar engolir e depois trabalhar, você vai usar o Xi. Porque é ele quem vai dar clareza e luz para aquele momento. E você vai abrir o seu olhar, porque vai vir luz divina, tá? Então, é esse sol que você passa. É o Xi. Depois o Passion. O Passion, ele é muito indicado e muito conhecido para libido, porque ele é o óleo da paixão. Só que o Passion também, ele não é só do mesmo jeito que o Console não é só para luto de perca de ente querido, tá? O Passion, ele não é só para paixão de homem e mulher. Ele é para paixão
negócios, por seu trabalho, por novos projetos. Eu estou apaixonada, que eu não consigo parar de fazer isso aqui. Gente, eu estou apaixonada por IA, e em específico em fotos. E desde janeiro que eu estou estudando muito IA. E mais em específico agora, eu estou afunilando a IA para fotos. Então, eu estou fazendo muitas fotos com IA, eu estou ajudando muitas, né? E aí já estou até ganhando dinheiro, estou fazendo ensaio profissional com IA. Então, quem precisar fazer ensaio profissional aí para o seu trabalho, eu estou fazendo ensaio profissional com IA, estou fazendo ensaio de Natal. Mas eu estou fazendo isso pelo dinheiro? Não. Eu estou fazendo isso porque eu estou apaixonada por esse novo projeto. E todas as vezes que eu me sento para trabalhar na IA, na parte de fotos, eu estou usando o Passion. Ele não me deixa procrastinar, ele não me deixa parar no meio do caminho. Ele me deixa apaixonada. Por que eu não faço de graça? Porque as pessoas não valorizam. Então eu cobro um valorzinho simbólico. Mas eu amo. Por quê? Porque eu estou praticando e cada vez refinando essa habilidade. Kaline, por que tu está fazendo isso? Tu vai trabalhar? Não sei. Eu estava estudando IA, porque eu sei que eu preciso estudar, e me debrucei nesse nicho de imagem, que eu amo. Então faz muito sentido para mim, tá? Então o Passion me ajudou muito. E o Passion, ele também vem carregado de propósito e de energia, de brilho. Então quando você está com falta de libido, lógico, mulheres, é o Passion, mais apática, triste, com falta de criatividade, com falta de propósito, com falta de paixão, tá com bloqueio mental que está te fazendo parar. O Passion, ele entra para reacender o fogo interno e principalmente para lembrar quem você é. Quem você é. Tá precisando de resgate de identidade? Passion. Tá precisando saber quem sou eu? Tô perdida. Há um ano atrás eu estava completamente perdida. E talvez vocês aqui me acompanhem há 2 anos e meio por conta de Doterra, e vocês não tenham identificado essa minha perca. Eu estava perdida de mim mesma. Eu estava sem propósito. Eu estava vivendo por viver. E foi a linha emocional da Doterra que me ajudou, junto de ferramentas de conhecimento, a sair do lugar que eu estava e voltar para as mesas que Deus preparou para eu sentar. E eu tenho vivido um ano, o melhor ano das minhas vidas até então. Eu estou ansiosa para fazer a minha carta de 2025, porque foi o melhor ano da minha vida até então. E me debruçar aos pés de Deus e agradecer por Ele me permitir ter tirado as escamas dos meus olhos e enxergar a mulher que eu sou. E o Passion me ajudou muito na busca desse propósito, não de achar, né, de encontrar, descobrir, não, mas de resgatar quem eu já era. E por fim, eu venho para o Forgive. O Forgive, ele é o óleo do perdão, ele é o óleo do desapego. Por que eu deixei o Forgive por último? Porque quando eu comprei o meu kit emocional, eu deixei ele por último. Mas quando eu mergulhei nesse momento de descobrir que eu estava completamente perdida, eu voltei. E foi a Marina quem disse: comece pelo Forgive. E foi lá na palestra que eu compartilhei hoje com a maioria de. Vou abrir para vocês olharem para mim agora, porque o que eu vou compartilhar é real. A Helenice, não sei se a Helenice está aqui, mas a Helenice estava do meu lado no dia que isso aqui aconteceu na minha vida. Essa palestra que eu compartilhei com vocês hoje, da Camila, falando sobre mágoa e rancor, foi nessa palestra, há um ano atrás, no terceiro dia de Método CIS, que a minha ficha caiu, de que eu vivia magoada, que eu era altamente magoada e que eu precisava curar essa emoção. Mas a primeira pessoa que eu precisava perdoar era eu mesma. Sabe o que eu falei lá no começo? Aquela criança de 12, 13 anos que fez promessa para si mesma e que vinha sustentando uma versão para cumprir aquela promessa. Nessa jornada de querer cumprir aquela promessa que uma criança fez para si mesma, eu me perdi completamente de quem eu era. E eu vivia magoada com as pessoas.
Eu era uma pessoa 100% reativa. Às vezes as pessoas vinham me falar algo que era para me edificar. E eu vinha com meu escudo, que eu peguei lá atrás com 12 anos e eu tacava na cara da pessoa. Imaginei eu vestida de Mulher Maravilha com, sabe, um escudo assim de estrela na mão. Eu tacava na cara da pessoa. Era isso que acontecia. Porque eu estava ferida, porque eu estava magoada. E eu precisava me curar para poder viver toda a vida que eu tinha, de abundância, de prosperidade e plenitude que Deus tinha para mim. E não era o piercing, porque eu já tinha usado o piercing há 2 anos. E não era o balance, porque eu já estava usando o balance desde o dia que o meu kit Brasil chegou na minha casa. O que eu estava precisando naquele momento e naquele dia, essa ficha caiu para mim, era sábado. Minto, era sexta, 11h30 da manhã. Que o óleo que eu precisava usar era o Forgive. Porque quem eu precisava perdoar era eu. Eu precisei me perdoar. Eu precisei voltar lá naquela infância. E uma das dinâmicas que teve foi aquela dinâmica do algodãozinho, que você sente o algodão com lavanda e você volta lá atrás. E eu voltei quando eu tinha 12 anos. E eu ressignifiquei aquela promessa que eu fiz para mim. Que eu não precisava das pessoas, que eu não podia confiar em ninguém. E aquilo ali mudou a minha vida. E eu peguei de novo o meu kit emocional no domingo de manhã, depois de 4 dias ali de treinamento de inteligência emocional. E eu abri pela primeira vez o meu Forgive. E eu comecei a usar o Forgive todos os dias para me perdoar. E quando eu me perdoei, eu me tornei uma outra pessoa. Porque eu passei a ser uma pessoa que pedia ajuda, eu passei a ser uma pessoa que confiava nos outros, eu passei a ser uma pessoa que se mostrava vulnerável diante das situações, que não carregava os outros nas costas. Eu desapeguei. Eu me perdoei e desapeguei de emoções que vinham governando a minha vida. E que eu decidi, com aquele conhecimento e com a ferramenta que eu escolhi, que foi os óleos essenciais, me libertar daquela personagem que eu vivia a minha vida toda, de 12 anos até os 34. E foi a melhor decisão da minha vida. E o Xi, ele tirou de mim uma tristeza acumulada. Ou o Xi não, o Forgive. Ele tirou de mim uma tristeza acumulada. Ele tirou de mim um coração fechado. Ele tirou de mim uma irritação, uma reatividade. Ele tirou de mim culpa. E ele tirou de mim uma prisão emocional. E ele me soltou, ele me libertou e abriu novos espaços na minha vida. Então, acho que talvez é a primeira vez que eu esteja contando o depoimento do Forgive. O que eu posso dizer para vocês é que quando vocês saírem daqui, que vocês forem comprar o kit emocional de vocês, não cometam o erro que eu cometi. Porque eu não sei o que foi que aconteceu na sua vida, mas eu tenho certeza que o primeiro óleo que você deve usar quando você comprar esse kit é o Forgive. Porque a gente precisa liberar o perdão. Tudo que você vive hoje, disfuncional na sua vida, você vive por um estado de não perdão. Quando você libera o perdão, você se liberta. Você não libera o perdão para o outro, você libera o perdão para você. E pode ter certeza que o Forgive vai ser o seu companheiro diário para você liberar esse perdão. Seja para você, seja para o outro. Mas quando você mudar, tudo ao seu redor vai mudar. Todas as áreas da sua vida que não estão hoje do jeito que você quer ou que você espera, é porque você ainda precisa perdoar a você ou a alguém que está te limitando nessa área. Seja ela física, emocional, financeira, parentes, o que for. É um estado de não perdão. Tá? Então, por isso que eu deixei o Forgive por último, porque eu precisava compartilhar esse depoimento, eu sabia que a minha voz ia entalar. E
ele é o primeiro dos olhos. E para vir aí com o trocadilho de que os últimos serão os primeiros, porque foi assim que foi o Forgive aqui. Eu usei toda a linha emocional e eu desmereci o Forgive. Sabe por quê? Porque meu orgulho era tão grande que eu achava que eu não precisava perdoar ninguém, nem a mim mesma. E quando eu acessei a consciência, ela me deu uma rasteira e ela disse: ei, tudo que tu tá vivendo disfuncional na tua vida é porque, primeiro, tu não se perdoou. Segundo, porque tu não perdoou as pessoas que te feriram quando tu tinha 12, 13 anos. Tu precisa voltar lá atrás e se resgatar. E foi esse o resgate que eu fiz. Então, é muito mais do que uma educação continuada hoje. É um depoimento de vida que eu tenho certeza que vai abrir os olhos de muitas pessoas. E levem esse depoimento para os clientes de vocês, para a família de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Então, eu preparei, depois de falar dessa linha emocional, que eu sou apaixonada hoje, eu ando com a minha linha emocional para todo canto. Eu preparei, né? E como é que você usa, Kaline, esses óleos emocionais? Esse é o tópico. Então, eu vou inalar, né? Passando aí topicamente no meu corpo. No pulso, na nuca, na têmpora, no coração, na sola do pé. Eu posso passar na minha mão e inalar profundamente. Eu uso ao acordar, né? Antes de reunião, em meio às crises, antes de dormir, ou sempre que a emoção pedir socorro. Se o sentimento ele virou uma emoção, ele vai virar uma gota ou um toque, né? Então, permita-se ser cuidada diariamente pelos óleos essenciais. E aí tem alguns protocolos que eu preparei para vocês. Então, Carlinha, eu estou com ansiedade. O que é que eu uso? O Pierce, o Console, o Adaptive, que está na nossa promoção. Carlinha, eu estou triste. Pode usar o Chi, que vai iluminar o seu coração. Pode usar o Console, que vai lhe acolher com dor, a sua dor com gentileza. Carlinha, eu estou cansada mentalmente. Você vai usar o Motivation, o Peppermint, o Lemon, que traz clareza mental. Eu estou precisando me sentir mais confiante. O Motivation, o Passion. Ai, Carlinha, eu estou com raiva e irritada. Forgive, lavanda. Estou com TPM, Xi, Claricalme, tá? Então, tem alguns protocolos, né, que você pode estar usando, mas eu preparei também, né? Falei tão bem do kit emocional, que eu preparei ele aqui. É um kit que vem com os 6 óleos e você ativa o desconto para comprar direto da fábrica esses produtos. E sempre que você precisar, você pode comprar eles individual para você consumir. E hoje, né, o mix, né? O Motivation aí, que vai lhe dar coragem e ação. O Chi, alegria e leveza. O Passion, propósito e energia. O Forgive, perdão e desapego. O Console, um consolo profundo. E o Peace, a confiança e a calma. De 832, você hoje vai comprar por 6 de 102. Especificamente, 610 por aí. Todos os blends. Se você comprar no kit, vai sair mais barato do que você sair comprando de frasco em frasco. Aqui é sem juros, tá? Já com frete direto para sua casa. E nós estamos na Black Friday. Então, nós também preparamos um kit emocional para vocês de 789 por 3 de 136. Kaline, eu já tenho o kit emocional. Pois então, aproveite e compre esse kit aqui, que vem com o Adaptive, que é o óleo da ansiedade, é um dos óleos mais poderosos. É o óleo que te desmamou. A minha mãe desmamou o alprazolam com ele. A minha mãe usava em cápsula e usava também em gota no difusor. O Guaiac World, esse óleo, ele vem trabalhar a parte energética e espiritual. Se você precisar elevar a sua energia, a sua frequência, é esse o óleo que você vai inalar, passar nos pulsos, no coração. O Black, gente, o abeto negro é um óleo sensacional na parte emocional. Eu conhecia muito o Black Spruce para tosse, porque eu tive uma experiência incrível com a Melissa, com muitas crises de tosse.
Eu passei uma gota desse óleo, eu já tinha usado a minha farmácia inteira, todos os óleos que eu sabia para tosse eu já tinha usado. E eu tinha esse óleo aqui. Eu fui no guia e eu vi que ele era para tosse. Eu não, foi a Paty. E a Paty passou na Melissa. E ela disse, Kaline, nunca mais deixa esse óleo faltar aqui. Porque esse óleo passou a tosse da Melissa em questão de minutos, coisa que nenhum outro óleo tinha feito. Uma tosse super insistente. Só que emocionalmente, o abeto negro, que é o Black Spruce, ele trabalha a estabilização. Então, quando você se sentir esgotada, exausta, se você estiver repetindo padrões da sua família, da sua mãe em específico, esse óleo ele vai lhe ajudar a romper padrões geracionais. Poderoso. A energia, sua energia vai mudar completamente. Porque você vai se resgatar, vai lá atrás, vai se ressignificar esse padrão que está passando de gerações em gerações. E você vai ser essa pessoa a quebrar esse padrão. Porque ele vai lhe trazer estabilidade. O abeto negro, ele conserva no ser humano a energia da resistência. Então, se você precisar ser perseverante, resiliente, você vai precisar usar esse óleo. Ele é um dos óleos mais eficazes quando a gente fala em estabilização, em resiliência. Ele vai trabalhar trauma. Ele vai trabalhar trauma. Então, emocionalmente, esse é o poder desse óleo. Nós temos também o lavanda, né? O peppermint e o limão. Então, o lavanda para acalmar, o peppermint para energizar, o lemon para limpar as confusões mentais. Sabe aquele dia que você está pensando mil e uma coisas e não consegue dormir? Não é o lavanda que você deve usar, é o lemon. Porque o lemon é o óleo do detox, não só físico, não só do emagrecimento. O lemon é o do detox mental. É ele quem limpa os pensamentos acelerados. A confusão mental é feita pelo. A limpeza dele é feita pelo lemon. É ele que você vai inalar e colocar no difusor. É por isso que ele é o óleo do foco e da concentração. E hoje esse kit está surreal, mas é só hoje, tá? É só hoje. Então, se você busca trabalhar ansiedade, estresse, sono, energia, clareza, conexão emocional e estabilidade espiritual, 3 de 136. Esses dois kits aqui estão incríveis, tá? Então, o que eu posso dizer? Você não precisa sentir tudo sozinha. A emoção, ela faz parte da sua vida. Você não vai deixar de conviver com ela. Mas você não precisa sofrer com ela. Então, hoje, eu lhe apresentei aqui, né, ferramentas naturais, seguras e poderosas para transformar o seu dia, a sua rotina, a sua vida. E se isso fez sentido para você, você vai escolher um dos dois kits, vai falar com a pessoa que lhe convidou para essa aula e você vai adquirir o seu kit hoje aproveitando as promoções, porque você merece. Você merece viver com leveza. Você merece viver com equilíbrio emocional. Então, você pode agora começar a sua rotina de autocuidado emocional através desses óleos essenciais e com esses kits que eu trouxe aqui para vocês. Então, você vai chamar aí a sua consultora e você vai dizer, eu preciso desses óleos. Tem o kit, mas alguns já acabou ou não tem mais ou tem, não usa. Aproveite toda essa educação que nós trouxemos hoje e conhecimento sobre os olhos e passe a usar e, principalmente, compartilhar. Seja rio, não seja represa. Compartilhe o que você vem vivendo. Compartilhe as suas experiências. Seja compartilhadora. Faça o seu papel de cliente e de consultora de bem-estar. Leve tudo que você vem fazendo com os óleos essenciais dentro da sua casa para outras famílias, porque esse é o nosso papel, tá? Deixa eu tirar uma foto aqui. Espero que essa aula de hoje tenha contribuído com vocês de alguma forma. Alguém tem algo para comentar, algum depoimento? Quer trazer algum depoimento sobre algum óleo? Falar de algo que não sabia e que despertou alguma coisa? Se alguém quiser contribuir, pode abrir o microfone e a câmera. Ou só o microfone, podem ficar à vontade.
Tem um depoimento de uma Opa! coordenadora. Oi, boa tarde, meu nome é Núzia. Tem um depoimento que eu queria até falar na hora do console. A minha coordenadora ia fazer um teste lá na Secretaria de Educação e o gato dela fugiu de casa. E eu sei a dor de gateira quando o gato foge, né? Já estava. E fugiu até hoje, ele não voltou. E aí eu tinha um console lá na minha bolsa. Aí eu disse assim: é, toma, leva o console, usa esse óleo antes da tua apresentação, para tu esquecer esse gato por um instante. Tu vai ter que esquecer ele para tu passar, porque eu quero tu, a coordenadora daqui. Aí ela pegou o console, usou, passou um tempão com o meu olho. Eu disse: tu vai mais me devolver, não? Tu não vai me devolver meu console, não? Ela disse: meu, eu amei tanto esse óleo, eu vou ficar, me dá o preço. E ele já estava usado. Eu disse: não, pode ficar, mas o console foi assim, um consolo para ela, realmente, sabe? Eu falei: tá, eu esqueci de abrir minha câmera. O console foi um consolo naquele momento. Naquele momento eu trouxe até a chance dela passar no teste, né? Que foi feito um teste, uma entrevista, ela teve que falar e tudo. E quando você tem um luto, é difícil você reagir, né? Você lutar pela vida. O luto lhe traz sentimento de você querer ficar numa bolha, de você não querer ver ninguém. E aí, eu acho que na minha história como pessoa, isso aí ficou marcado, sabe? Esse momento, essa iniciativa que eu tive. Usa esse óleo, usa ele direto, não para, até o dia da tua entrevista. Aí foi que ela ficou com óleo, mas eu estou muito satisfeita com isso. Muito, Que muito, coisa muito. boa. Que coisa É, boa. Parabéns, parabéns, Anúzia. Você, né, é. vem fazendo o seu papel aí de consultora do Terra lindamente. A gente vê, a gente acompanha nos grupos, os eventos e movimentos. É paixão, E, né, Kaline? exato, Paixão. era o que eu ia falar. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente é apaixonada, É, não pelo retorno financeiro, sim, ele é importante, mas quando a gente recebe esse tipo de depoimento e feedback, isso é, edifica a nossa alma, né? Então, que a gente possa você vê a cada vez pessoa bem. mais É, compartilhar para que a gente possa alcançar outras pessoas. Lógico que a gente quer que todo mundo use, a gente quer que todo mundo venha fazer negócio com a gente, mas vão ter pessoas que você vai ser usada só para transformar a vida dela naquele momento. E você já cumpriu o seu papel. Ela não é, precisa ser consumidora dos olhos todo dia, muito menos de fazer negócio com você. Porque muito mais forte é o seu chamado e a sua missão. E a gente precisa exatamente. acordar todos os dias com essa certeza. Qual é a minha missão? Qual foi o meu porquê quando eu decidi vir aqui para a do Terra, né, e compartilhar? Foi só o dinheiro? Foi ajudar pessoas? Eu estou cumprindo com a minha missão? Eu estou executando o meu porquê? E todas as vezes que tiver difícil, é para lá que a gente deve voltar. Né? E quantas vezes a gente volta? Eu volto demais. Então, é isso. Né? Obrigada pelo seu compartilhar. E alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Quer falar? Espero. Algo bem rápido. Tá me ajudando muito também o console e o Adaptive. E, assim, Doterra, como eu já te falei inúmeras vezes, né, Kalene? Doterra veio para mim como missão. Doterra, para mim, é missão. Foi algo que Deus me deu. Porque, curiosa, admiradora, a consultora e, principalmente, fã demais mesmo. Porque aonde eu passo, aquela malinha Kalene é comigo direto. E quase toda a vida que eu tenho a oportunidade de ver pessoas que eu tô com essa malinha, alguém fala para mim assim: mulher, tu nasceu para isso, tu gosta disso mesmo. Ontem mesmo a Aline presenciou isso comigo. Mulher, é tua cara, né? Tu gosta mesmo desse negócio, né? E é isso. Para mim, do Terra entrou como missão. Porque antes de eu ver, eu já saía pingando gota no povo. Eu já andava com um blendzinho na bolsa. Então, assim, do Terra para mim veio como missão. Cuidar. E é isso. Cuidar, cuidar. Que bom, amiga. Muito bom ouvir suas palavras e seu compartilhar. Obrigada por compartilhar. É isso que a gente vive, né? É isso que a gente vive. É muito
É muito bom esse sentimento e esses depoimentos que a gente recebe faz a gente entender por que que Deus nos colocou aqui. Amei, amei estar aqui com vocês, amei compartilhar. No próximo sábado nós temos mais, olha, a Débora falando que o Adaptive deu liberdade para a alma dela. Gente, isso é tão forte. Isso é tão forte. Sem noção. Quer compartilhar, Débora, alguma coisa? Simone. Oi, falar, Pode compartilhar, Débora. falar um pouquinho para vocês, né? Acho que muitas já me conhecem e outras não, mas prazer, sou Débora, eu sou mãe. Sou mãe de um filho de 21 anos, marinheiro. E, assim, eu tive uma crise muito forte de depressão. Eu tive o síndrome do ninho vazio. E eu fui apresentada à do Terra com o Adapt. Então, ele realmente, assim, foi a liberdade da minha alma, assim. Eu vivia deitada em cima de uma cama, chorando, desesperada e não sabia o que fazer. Foi quando me apresentaram o Adapt. E, assim, gente, assim, é incrível. Ele, assim, no primeiro dia eu disse que, não acredito. No segundo, eu consegui levantar de cima do sofá e falar o nome do meu filho sem chorar. Foi, assim, emocionante. Eu amo compartilhar Olhos da Terra. Hoje mesmo eu estava no salão e uma menina falou assim, eu tenho uma depressão. Aí eu falei sobre o Adapt para ela. E ela imediatamente quis o Adapt. Então, assim, é incrível como os olhos, eles são maravilhosos. Eu amo de paixão, assim. E não quero largar nunca mais, assim, eles na minha vida. Amém, amém. Depois, já hoje, tá terminando, filha. Hoje eu compartilhei com a Débora, eu mandei uma mensagem para a Débora. A mensagem foi o seguinte: eu disse, Débora, eu vou dar agora uma aula, uma educação continuada sobre o kit emocional. E eu preciso lhe dizer algo que eu senti agora. Se você abrir a sua boca, como ela acabou de fazer, e contar o seu depoimento, que foi 100% emocional, para as pessoas, o que mais você vai vender é kit emocional. Porque histórias conectam. Depoimentos fortes, eles unem pessoas. E do mesmo jeito que ela compartilhou hoje no salão com essa pessoa com depressão, ela não precisa mais saber de óleo nenhum. Ela não precisa mais falar de óleo nenhum. Quando ela abre a boca dela e conta esse depoimento dela e leva a verdade, ela conecta pessoas. Eu falei isso hoje para ela. Quando você entender que a sua história, o seu processo, né? Porque assim, gente, gerar testemunho dói. A gente vê a dor na fala da Débora. Gerar testemunho dói. E nem todo mundo está preparada para gerar. Gerar um filho, vocês acham que é todo mundo que tem capacidade de gerar um filho? Você com 9 meses, Fernandinha está aí com o Davi com 4, 5 meses agora, nos últimos meses. Dói. A gente fica toda cansada, não pode fazer nada que fica ofegante. Gerar dói. Assim como gerar um filho, parir. Gente, parir. Meu Deus, quando eu lembro, 36 horas de parto. Parir dói. Gerar testemunho também. Só que, quando nasce esse testemunho, ele vai fazer outras pessoas olharem para o seu testemunho e também se curarem. E também tomarem a iniciativa de gerar o delas. Porque tem muita gente que fica batendo a porta na hora de passar pelo processo. Não, isso aqui não é para mim, não. Não, isso aqui não. Isso aqui não é agora, não. E ela fica passando. Então, a Débora sofreu a síndrome do ninho vazio. Mas ela gerou esse testemunho lindo, de alto poder de conexão. E é através desse testemunho que ela acabou de dar aqui, que ela vai conectar e ajudar outras pessoas. Qual é o testemunho que você tem que você está de boca fechada? Qual é a emoção que está paralisando você de abrir a sua boca e contar o seu testemunho para ajudar outras pessoas, seja através dos óleos essenciais ou não, tá? É forte.
Eu quero falar com a Simone. Simone, alguém lhe convidou para essa chamada? Você já faz parte da Doterra? Pode escrever no chat ou pode abrir o microfone. Você já faz parte da Doterra? Alguém lhe convidou? A Simone colocou uma mensagem no chat que me chamou a atenção. Eu acho que ela não está aí. Ou não. Simone, se você quiser falar depois no privado, eu fico à disposição no meu WhatsApp, tá? Se você quiser chamar para conversar, ou quem convidou a Simone, chame ela no privado e converse com ela depois, tá? Ela precisa de ajuda e eu tenho certeza que essa aula não foi em vão e que ela vai precisar muito da ajuda da consultora que trouxe ela para cá e dos óleos essenciais, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amei estar essa tarde de sábado aqui. Próximo sábado tem educação continuada. Cada sábado nós temos um tema incrível. E esteja no próximo sábado. Convide outras pessoas e faça parte desse movimento lindo de educar as pessoas a cuidarem da sua saúde de forma natural através dos óleos essenciais. Beijão, bom final de semana, bom fechamento para todo mundo. Tchau. Beijo, Baca.